Mateus capítulo 7 versículos 13 e 14 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. O que Jesus quer dizer com estas palavras é que ele está nos dizendo que existem dois caminhos na vida, um leva à destruição e o outro leva à vida. O caminho que leva à destruição é amplo e fácil, e muitas pessoas escolhem segui-lo. Este caminho é caracterizado pelo egoísmo, pecado e rebelião contra Deus. As pessoas neste caminho muitas vezes são impulsionadas por seus próprios desejos e ambições, sem considerar Deus ou sua vontade. Em contraste, o caminho que leva à vida é estreito e difícil. Este caminho é caracterizado pelo altruísmo, obediência a Deus e disposição para sacrifício por sua causa. As pessoas neste caminho reconhecem sua própria pecaminosidade e a necessidade de salvação, e confiam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Elas buscam segui-lo e viver de acordo com seus ensinamentos, mesmo quando é difícil. O caminho para a destruição é descrito como amplo e fácil. Isso deve abrir seus olhos, pois a porta é larga e o caminho é fácil que leva à perdição, e aqueles que entram por ela são muitos. É fácil ir para o inferno, basta seguir a corrente deste mundo, seguir a direção deste mundo. Tudo o que este mundo promove leva as pessoas à destruição. O mundo promove a promiscuidade sexual, que leva à destruição. O mundo promove a imoralidade sexual, que leva à destruição. O mundo promove a destruição da instituição do casamento, que leva à destruição. O mundo promove para as pessoas focarem apenas nos desejos da carne, e isso leva à destruição. O Deus deste mundo é o caído, o Deus deste mundo é Satanás. A Bíblia nos diz isso. Infelizmente, a maioria dos cristãos, quando pensa em Satanás trabalhando na terra, pensa em demônios, espíritos malignos e atividades paranormais, mas isso é apenas um nível único da operação desse ser satânico. Quando você olha para Satanás e este mundo, não pense apenas em demônios, espíritos malignos e atividades paranormais. Não pense apenas no ocultismo, bruxaria e rituais. Você também precisa olhar para os sistemas do mundo. O Deus deste mundo é Satanás, e os sistemas do mundo estão promovendo suas agendas. Quando o diabo levou o Senhor Jesus Cristo a um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e disse: Tudo isto te darei, se prostrado, me adorares, não foi uma bravata. Os reinos deste mundo são dele, e ele os pode dar. Olhe para o sistema do mundo em que vivemos. A cultura exclui Deus e as Escrituras de suas conversas diárias. Não apenas isso, a cultura fica até hostil em relação a você, se você mencionar Deus ou Jesus Cristo. Isso é verdade nas notícias, na política, nas comunidades acadêmicas, nos locais de trabalho. Isso não é por acaso. 1 João capítulo 2 versículos 15 a 17 diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui em 1 João capítulo 2, onde diz não ameis o mundo, nem o que no mundo há, o escritor não está se referindo ao mundo no sentido físico, à terra, aos mares, às árvores e plantas. Ele está se referindo aos sistemas do mundo. O Deus deste mundo enganou o mundo e as pessoas do mundo, levando-os a tentar viver e funcionar sem Deus. A razão pela qual digo que ele os enganou é porque a verdade é que ninguém neste planeta está funcionando fora de Deus. Sem Deus, seu coração não bateria um batimento a mais. Sem Deus, nada poderia existir. O Deus deste mundo enganou o mundo e as pessoas do mundo. O sistema do mundo de Satanás é um buffet que oferece algo para todos que rejeitam Deus, quer essa pessoa seja moral ou imoral, religiosa ou não religiosa, educada ou simples, rica ou pobre. O Deus deste mundo tem algo para todos. Mas por que tantas pessoas escolhem o caminho largo que leva à destruição? A razão principal é que esse caminho é mais fácil e confortável. Ele nos permite indulgir em nossos desejos enquanto vivemos para nós mesmos, sem ter que confrontar nossa própria pecaminosidade ou nos submeter à vontade de Deus. Esse caminho permite que você alimente a carne todos os seus desejos e anseios.
Este caminho é o caminho do vai em frente. Hoje quero cometer fornicação, vai em frente. Hoje quero cometer adultério, vai em frente. Hoje quero semear discórdia entre as pessoas, vai em frente. Hoje quero destruir um casamento, vai em frente. Hoje quero manipular as pessoas para fazerem o que eu quero, vai em frente. Este caminho permite que as pessoas vivam da maneira que quiserem, sem o temor de Deus. Este caminho permite que as pessoas vivam uma vida sem pensar no fato de que um dia serão julgadas. Outra razão é que muitas pessoas estão enganadas. Elas podem pensar que estão no caminho certo. Isso é o que mencionei antes. O sistema do mundo de Satanás é um buffet que oferece algo para todos que rejeitam Deus. O Deus deste mundo tem algo para todos. Muitas pessoas no mundo de hoje não gostam de serem corrigidas quando estão erradas. Elas estão cheias de orgulho e frequentemente justificam suas ações. Quando você escolhe o caminho da vida, você deve estar pronto para aceitar a correção. No entanto, isso é algo que muitos não conseguem abraçar. É por isso que escolhem seguir em uma direção onde não serão responsáveis por suas ações, e esse é o caminho largo. O caminho largo permite que você dite sua própria vida. A verdadeira salvação coloca você no caminho estreito. A salvação verdadeira introduz você na família de Deus, um Deus que se preocupa com a forma como você vive sua vida, um Deus que se envolve em todos os aspectos de sua vida. Sim, você pode sair do caminho estreito às vezes, você pode desviar do caminho estreito às vezes, mas sua direção geral é em direção a este caminho. O caminho estreito é um caminho que força você a não ser egoísta. Muitas pessoas não irão para o céu porque são egoístas. O pecado te torna egoísta. Elas só pensam em si mesmas e não nos outros. Deus nos instrui a amar os outros da mesma forma que Cristo nos amou. Mas quase todo mundo diz que está cuidando dos próprios negócios. Eles não se importam com o que acontece com seus vizinhos, parentes ou outras pessoas ao seu redor. Não há amor em seus corações. Eles quebraram o maior mandamento de Deus. O perdão não concedido é outro fator que leva as pessoas ao caminho largo. Muitas pessoas têm alimentado ressentimento, amargura, raiva e atitudes vingativas. Lembre-se de que a Bíblia diz que não podemos ser perdoados pelos nossos pecados se não perdoarmos os outros. Aqueles que acham difícil perdoar os outros ainda carregam o fardo de seus próprios pecados. E o pecado é o caminho para o inferno e o fogo eterno. Muitos ficarão surpresos ao descobrir que seus nomes não estão registrados no livro da vida. Você estará entre os santos que marcharão alegremente para o céu? Vamos olhar para as coisas conforme estão listadas nas Escrituras, das pessoas que não irão para o céu. O famoso estudioso grego chama essa lista de uma lista dos condenados. Em 1 Coríntios capítulo 6 versículos 9 a 10 diz: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. As 10 coisas mencionadas em 1 Coríntios capítulo 6 versículos 9, 10 são as coisas que as pessoas no mundo atual amam fazer. As pessoas se tornaram mais, e tudo o que desejam fazer são coisas que são ímpias. Os desejos da carne e a pressão dos prazeres do mundo suplantaram o desejo pela justiça de Deus no ser humano. Jesus deixou claro quando falou sobre as pessoas que herdarão o reino de Deus. São aqueles que são pobres de espírito, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito são aqueles cujos corações estão voltados para os ensinamentos do Senhor. São pessoas que sempre têm fome e sede pela mensagem de Cristo. Estão sempre ansiosas para aprender e ouvir a palavra de Deus. O oposto disso é verdade. As pessoas que não irão para o céu são aquelas que estão sempre fartas de espírito. Não têm tempo para Deus. Priorizaram e valorizaram outras coisas em vez de Deus. A palavra de Deus não tem significado em suas vidas, e os ensinamentos de Jesus são como barulho para eles. Como podemos ter certeza de que estamos no caminho estreito que leva à vida? Não podemos conquistar o céu por nossas próprias boas obras ou esforços. Em vez disso, devemos confiar em Jesus Cristo e em seu sacrifício na cruz por nossos pecados.
Devemos nos arrepender de nossos pecados e nos entregar a Ele como nosso Senhor e Salvador. Devemos buscar seguir Jesus, acreditar nele e viver de acordo com seus ensinamentos. Isso envolve a leitura e o estudo da Bíblia, a oração e a comunhão com uma comunidade de crentes que possa nos apoiar e encorajar em nossa fé. Devemos também buscar obedecer à vontade de Deus em nossas vidas diárias. Finalmente, devemos compartilhar a mensagem do Evangelho com os outros. Não podemos manter essa boa nova só para nós mesmos. Devemos compartilhá-la com aqueles ao nosso redor, para que eles também tenham a oportunidade de escolher o caminho estreito que leva à vida. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e assista um dos vídeos que está passando na tela. Deus abençoe.